6 de agosto de 1942. No coração do Pacífico, a lagoa de Truk permanecia silenciosa. Ondas suaves batiam nas laterais do porta-aviões Shokaku, mas dentro dos seus hangares e convés o silêncio era muito mais pesado. Em uma sala de conferências apertadas, a fumaça de cigarro flutuava lentamente, quase cobrindo os mapas espalhados sobre a mesa. 5 almirantes japoneses estavam reunidos imóveis, encarando números que ninguém queria admitir em voz alta. O relógio marcava 3 horas desde o início da reunião. Por 10 minutos, ninguém falou, nem uma palavra. Cada olhar carregava a mesma compreensão não dita. Algo estava absurdamente errado. Foi o contra-almirante Yamaguchi quem finalmente quebrou o silêncio. A sua voz era firme, mas carregava a resignação de quem viu o destino se confirmar diante de si. Senhores, os números não mentem. Perdemos a guerra. A sala permaneceu quieta como se o próprio ar estivesse aguardando a confirmação. Eles sabiam exatamente o que ele queria dizer. 8 meses atrás, o Japão atacou Pearl Harbor com a esperança de desmantelar o poder naval americano de uma vez por todas. E hoje, em 6 de agosto de 42, a verdade era muito clara. Aquele ataque que deveria garantir a vitória havia de fato plantado as sementes da derrota. Os relatórios sobre a produção industrial, perdas de pilotos e avanços estratégicos americanos estavam sobre a mesa. Cada número era uma sentença. O Japão não conseguiria competir com a força crescente dos Estados Unidos. Cada vitória inicial havia custado preciosos recursos humanos e materiais, que jamais poderiam ser repostos na velocidade necessária. Cada passo parecia agora parte de um cálculo que inevitavelmente levaria à derrota. Para compreender como a marinha japonesa chegou a essa conclusão devastadora, precisamos voltar aos eventos de 7 de dezembro de 41, o dia que o Japão acreditou ter atingido a perfeição militar. Em 7 de dezembro de 41, o ataque japonês a Pearl Harbor foi um espetáculo de precisão militar. Aeronaves cortaram o céu da manhã afundando navios, destruindo aviões e matando mais de 2.000 americanos. No papel, parecia uma vitória perfeita, um golpe devastador contra a frota do Pacífico. Mas a perfeição tinha falhas que não se viam à primeira vista. Os porta-aviões mais importantes dos Estados Unidos, Enterprise, Lexington e Saratoga, estavam em alto mar intactos. Bases de submarinos, depósitos de combustível e oficinas estratégicas permaneceram intocados. Cada detalhe ignorado tornava o sucesso temporário e paradoxalmente perigoso. O almirante Yamamoto teria comentado que talvez tivessem apenas despertado um gigante adormecido, que agora estava cheio de determinação. Verdade ou não, os documentos de inteligência japonesa mostravam a preocupação real. A vantagem duraria apenas de 6 a 8 meses, tempo necessário antes que a produção americana superasse a japonesa em navios, aviões e pilotos. E quando agosto de 1942 chegou, essa janela estreita já havia se fechado. O que parecia um triunfo tático se transformava em ameaça estratégica. O Japão não havia destruído os rivais mais perigosos e, sem perceber, dera ao inimigo tempo suficiente para se reorganizar. No início de junho de 42, a Batalha de Midway mudou para sempre o rumo da guerra no Pacífico. O Japão, que havia iniciado o conflito sem confiança, sofreu perdas catastróficas. 4 dos seus porta-aviões mais valiosos, Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, foram destruídos, arrastando consigo pilotos experientes que representavam anos de treinamento e prática. Eles não eram apenas navios, eram plataformas de combate móveis, essenciais para o domínio do Pacífico, e a perda de cada um deles significava a destruição de décadas de investimento em estratégia e tática. A frota japonesa entrou na guerra com 10 porta-aviões de frota. 2 meses depois, em agosto de 42, restavam 6, sendo que 2 estavam danificados e precisariam de reparos demorados. Enquanto isso, os Estados Unidos avançavam rapidamente na construção de porta-aviões, surpreendendo os planejadores japoneses com a escala e velocidade da sua produção. Na manhã de 6 de agosto de 42, naquela reunião que vimos, os relatórios de inteligência já assimilavam a verdadeira dimensão do desastre. Estaleiros americanos já tinham mais de uma dúzia de porta-aviões em construção, a chamada classe Essex, que era maior e mais poderosa do que qualquer embarcação japonesa existente. Em navios, que começariam a entrar em serviço em 43, iriam garantir aos Estados Unidos uma superioridade numérica e tecnológica esmagadora. Em 44,
Qualquer estratégia defensiva japonesa seria praticamente impossível. Mas os porta-aviões eram apenas o começo da crise. A produção de aeronaves também expunha uma diferença esmagadora. Enquanto as fábricas americanas produziam cerca de 19 mil aeronaves militares em 41, o Japão apenas fabricava 5 mil. Essa disparidade crescia a cada mês, porque os Estados Unidos aceleravam sua produção, enquanto a capacidade industrial japonesa mal conseguia manter os níveis já existentes. Estimativas indicavam que em 43 os Estados Unidos produziram cerca de 85 mil aeronaves por ano, enquanto o Japão conseguiria em melhores condições cerca de 16 mil, um número que jamais poderia equilibrar as perdas já sofridas. O capitão Mitsuo Fuchida, que era o líder do ataque a Pearl Harbor, estava presente naquela reunião. Ferido em Midway, ele ainda se recuperava, mas a sua experiência era essencial. Ele apresentou uma análise que abalou profundamente a confiança na sala. A aviação naval japonesa havia começado a guerra com aproximadamente 3.500 pilotos altamente treinados, homens que haviam passado anos aperfeiçoando as suas habilidades. Eles eram, sem exagero, os melhores pilotos embarcados do mundo. Em agosto de 42, cerca de 40% desses veteranos estavam mortos, abatidos no Mar de Coral, em Midway, e também durante as campanhas extenuantes das Ilhas Salomão. Os sobreviventes estavam exaustos, sobrecarregados com múltiplas missões diárias de descanso insuficiente. Enquanto isso, os programas japoneses de treinamento formavam apenas cerca de 100 novos pilotos por mês. Esses novatos acumulavam cerca de 200 horas de voo, muito abaixo das 800 ou mais horas dos veteranos. A produção americana contava uma história completamente diferente. Milhares de pilotos eram treinados a cada mês, e as perdas podiam ser rapidamente substituídas. Para o Japão, cada piloto veterano perdido era praticamente insubstituível, e Fuchida concluiu que no ritmo de atrito atual, até meados de 43, a aviação embarcada japonesa perderia toda a sua força de combate experiente, independentemente de quantos porta-aviões restassem. Os números da guerra submarina também eram desanimadores. Apesar de designs avançados, os submarinos japoneses tiveram pouco sucesso, pois eles eram usados principalmente em apoio à frota e não na destruição do comércio inimigo. Em contraste, os submarinos americanos começaram a estrangular as rotas marítimas japonesas. A economia do Japão dependia de importações de petróleo das Índias Orientais holandesas, borracha da Malásia, arroz da Indochina e minério de ferro de várias regiões. Todos esses recursos precisavam atravessar mares agora infestados por submarinos inimigos. O almirante Yamaguchi apresentou estatísticas preocupantes sobre as perdas marítimas. Em janeiro de 42, 15 navios mercantes foram afundados. Em junho, 30 por mês. Em agosto, 40 por mês. A tendência era alarmante. A capacidade de construção naval japonesa era insuficiente para compensar as perdas. O Japão podia construir talvez 200 mil toneladas de navios mercantes por ano, enquanto ele perdia 300 mil toneladas, e o ritmo de perdas apenas acelerava. Enquanto os almirantes japoneses examinavam os relatórios, a realidade das linhas de frente se impunha com brutalidade. As ilhas conquistadas no Pacífico não eram apenas territórios estratégicos, eram armadilhas logísticas. Cada guarnição isolada precisava ser abastecida por navios mercantes, mas a crescente ameaça de submarinos americanos tornava cada viagem arriscada. Petroleiros afundados em rotas críticas significavam que surtidas aéreas tinham que ser canceladas ou adiadas, mantendo porta-aviões incapazes de manter presença constante. O pessoal médico alertava para a crescente mortalidade por doenças tropicais nas ilhas distantes, drenando ainda mais recursos humanos. Oficiais de infantaria relatavam que a falta de munição e peças de reposição tornava cada defesa improvisada e instável, enquanto depósitos de suprimentos muitas vezes eram destruídos por ataques aéreos ou sabotagem. Cada decisão operacional se tornava um cálculo de risco extremo. Reforçar uma ilha significava enfraquecer outra. Lançar uma ofensiva significava atrasar reparos vitais. Os pilotos restantes eram obrigados a voar múltiplas missões sem descanso, aumentando a taxa de acidentes e exaustão. A economia japonesa estava concentrada na manutenção de conquistas vastas demais para o seu país sustentar,
começava a colapsar silenciosamente. Naquele momento, a sensação era unânime. Não importava quão brilhante fosse o planejamento, cada movimento posterior apenas aprofundava o impasse estratégico. Em meados de 42, o Japão estava em pleno apogeu territorial, mas paradoxalmente preso a uma rede estratégica impossível de sustentar. Em apenas 6 meses, Tóquio havia conquistado territórios que iam das Filipinas à Birmânia, passando por Malásia, Singapura, Índias Orientais Holandesas e dezenas de ilhas espalhadas pelo Pacífico. O problema não era a conquista, mas sim a manutenção. Cada nova possessão significava estender linhas de suprimentos e dividir forças que eram muitas vezes ilhas isoladas, sem meios rápidos de reforço. Cada guarnição isolada representava um ponto vulnerável em um perímetro defensivo que se estendia por milhares de quilômetros. Enquanto isso, os Estados Unidos desfrutavam de flexibilidade estratégica. Eles podiam escolher o momento e o local de qualquer operação ofensiva, concentrando forças onde fossem mais eficazes. O Japão, por outro lado, era obrigado a estar em todos os lugares simultaneamente, se defendendo contra um inimigo que não tinha compromisso com a dispersão. Esse desequilíbrio já garantia uma vantagem estrutural aos americanos, e a disparidade só aumentava com o tempo. A máquina de guerra americana crescia de forma exponencial, enquanto os recursos japoneses começavam a escassear. Em uma reunião de comando, surgiu a ideia de tentar uma negociação de paz. Talvez ceder alguns territórios pudesse convencer Washington a aceitar um cessar-fogo. A proposta foi recebida com escárnio. Pearl Harbor havia incendiado a opinião pública americana de uma forma que nenhum estrategista japonês imaginara. Ao contrário do efeito esperado, desmoralizar os Estados Unidos e forçar compromissos diplomáticos, o ataque apenas solidificou a determinação americana de destruir o Japão. As fábricas trabalhavam sem parar, títulos de guerra eram comprados em massa e milhões de mulheres se juntavam à força de trabalho. A ideia de uma paz negociada era virtualmente impossível. O debate rapidamente se concentrou em compreender os erros de Pearl Harbor. O ataque, que era brilhante do ponto de vista tático, se revelou desastroso estrategicamente. O almirante Nagumo trouxe a sua visão da seguinte forma: a missão buscava incapacitar os couraçados americanos, garantindo ao Japão um período de 6 meses para consolidar as conquistas antes da reação americana. A hipótese era de que derrotas sucessivas levariam a opinião pública a pressionar por negociações, mas a premissa falhou em vários níveis. Primeiro, a prioridade militar estava equivocada. Os porta-aviões, e não os couraçados, eram os verdadeiros instrumentos de poder naval. Pearl Harbor deixou intactos os navios que realmente determinariam o controle do Pacífico. Em seguida, a reação americana foi mal avaliada. Em vez de se intimidarem, os Estados Unidos se unificaram. O ataque inadvertidamente fortaleceu o moral internacional dos Estados Unidos, tornando mais fácil a construção de alianças e o acesso a recursos. Finalmente, a operação passou por impressão de traição. A entrega tardia da declaração formal de guerra fez com que Pearl Harbor parecesse um ataque sorrateiro, gerando o apelido de O Dia da Infâmia, que ficaria registrado para sempre. Outro episódio que agravou a situação japonesa veio com o raid Doolittle em abril de 42. 16 bombardeiros B-25 decolaram do Hornet e atingiram Tóquio e também outras cidades. O dano material foi mínimo, quase simbólico, mas o efeito psicológico foi profundo. A ilusão de que o território japonês era invulnerável caiu, e a percepção de que porta-aviões americanos podiam se aproximar do próprio Japão forçou a redistribuição de recursos para a defesa interna, desviando forças de frentes críticas. Esse ataque também apressou os planos para Midway, uma operação que acabaria em desastre. A Operação Midway, por sua vez, revelou falhas estruturais na execução japonesa. A ideia era confundir e sobrecarregar os americanos com múltiplas forças avançando em diferentes direções. Na prática, a dispersão das forças prejudicou a coordenação e a capacidade de apoio mútuo. Somado a isso, os decodificadores americanos já haviam quebrado os códigos japoneses, sabendo exatamente onde e quando os ataques ocorreriam. A vulnerabilidade de inteligência tornou cada movimento um risco iminente. Durante a discussão, surgiram alternativas hipotéticas.
E se o Japão tivesse evitado atacar os Estados Unidos, se limitando às possessões coloniais no Sudeste Asiático, talvez a entrada americana na guerra tivesse sido retardada. A opinião pública americana em 41 era isolacionista, e Roosevelt, embora ansioso para combater a Alemanha, dependia do incidente japonês para unir a nação. Outra hipótese foi considerar um ataque mais completo a Pearl Harbor, incluindo depósitos de combustível, estaleiros e submarinos. Nagumo hesitou, preocupado com possíveis contra-ataques e preservação de forças. Em retrospecto, muitos almirantes reconheceram que essa cautela limitou seriamente o potencial disruptivo do ataque. Mas a análise também revelou limitações fundamentais. O problema não era apenas a execução tática, mas sim a disparidade estratégica. A economia americana superava em muito a japonesa, a população e a capacidade industrial eram maiores, e o suprimento de petróleo do Japão dependia criticamente de importações. Em qualquer guerra prolongada, esses fatores seriam determinantes. Yamamoto, desde o início, tinha consciência dessas limitações e havia alertado sobre os riscos, sendo ignorado por líderes militares e também civis confiantes na suposta fraqueza americana e na eficácia de vitórias rápidas. O capitão Fuchida trouxe um alerta adicional. O petróleo dependia do acesso às reservas das Índias Orientais holandesas. O embargo americano ameaçava paralisar a economia e o esforço militar do país. A conquista dos campos de petróleo trouxe uma solução parcial, mas também gerou novos dilemas logísticos e estratégicos, pois manter essas áreas exigia recursos que o Japão já não tinha em abundância. O dilema do petróleo não era apenas numérico, mas operacional. Cada tonelada precisava percorrer milhares de quilômetros desde as ilhas de Bornéu e Sumatra até o Japão, atravessando rotas marítimas cada vez mais perigosas. Submarinos americanos patrulhavam o Estreito de Macassar e também o Mar de Java, afundando petroleiros com uma precisão alarmante. Em junho de 42, relatórios indicavam que mais de um terço da frota de petroleiros japonesa tinha sido danificada ou perdida. Cada embarcação destruída não apenas representava a perda de combustível, mas também de tripulação treinada, conhecimento de navegação e experiência em operações de reabastecimento em alto mar, competências que não eram facilmente substituíveis. Além disso, o transporte de petróleo exigia escoltas de navios de guerra, o que drenava recursos já escassos da Marinha Imperial. Navios de escoltas que poderiam reforçar guarnições isoladas ou apoiar ofensivas estratégicas eram desviados para proteger uma linha de suprimento vulnerável. Essa redistribuição forçada aumentava o risco de ataques em outros pontos do Pacífico, expondo bases e ilhas recém-conquistadas a contra-ataques aliados. O Japão enfrentava, portanto, um paradoxo logístico. Quanto mais território conquistava, mais petróleo precisava transportar, e quanto mais transporte era necessário, mais recursos eram drenados de outras frentes. O impacto sobre a aviação naval era imediato. Sem combustível suficiente, os porta-aviões japoneses não podiam manter surtidas regulares, treinos de pilotos eram reduzidos e operações ofensivas eram postergadas. A capacidade de reagir a avanços americanos em lugares como Guadalcanal diminuía drasticamente. Oficiais relataram que em certas semanas de julho de 42, apenas metade do combustível necessário para operações completas estava disponível. Isso obrigava o comando a priorizar objetivos, muitas vezes abandonando contra-ataques ou reforços críticos. Em reuniões de estratégia, a discussão se voltava para alternativas desesperadas. Por exemplo, tentar capturar mais campos de petróleo, construir depósitos improvisados e aumentar o uso de combustíveis sintéticos. Todas eram soluções parciais e caras, consumindo tempo e recursos que o Japão não possuía. A dependência externa tornava cada plano arriscado e a margem de erro era mínima. A realidade era muito cruel. Possuir o petróleo não garantia nada se ele não pudesse chegar ao ponto de uso, e cada perda aumentava exponencialmente a probabilidade de colapso das operações militares japonesas. A marinha então se via refém de linhas de suprimentos que não podia proteger completamente. Cada ataque aliado a petroleiros ou depósitos de combustível gerava efeito cascata sobre toda a estratégia japonesa. Em janeiro de 42, o Japão ainda conseguia importar cerca de 400 mil toneladas de petróleo das Índias Orientais. Em agosto, esse número já havia caído para 250 mil. A curva descendente era muito alarmante.
mantendo o ritmo de guerra submarina americana. Dentro de um ano, as importações poderiam se reduzir a níveis incapazes de sustentar operações navais e aéreas. Ter campos de petróleo em mãos não significava nada se o óleo não chegasse ao arquipélago japonês. Em meio a esses problemas logísticos, os almirantes discutiam cenários de sobrevivência militar. Havia a esperança de que o Japão pudesse infligir baixas suficientemente altas para que o custo da guerra se tornasse impopular entre os americanos, revertendo o curso do conflito como vimos anteriormente. Mas cada relatório de inteligência apagava essa esperança. A resistência americana se mostrava mais obstinada do que o esperado. O povo não apenas tolerava perdas, mas parecia cada vez mais motivado por elas. As atrocidades japonesas, como por exemplo a Marcha da Morte de Bataan, só reforçavam a determinação americana. Relatórios sobre o tratamento de prisioneiros chegaram a manchetes, tornando o conflito uma questão pessoal para os Estados Unidos. Cada fatalidade japonesa apenas inflamava o desejo de vingança, tornando qualquer cálculo de custo versus benefício irrelevante. A guerra deixava de ser apenas um problema estratégico para se tornar um projeto moral e emocional, conduzido por uma população determinada a derrotar totalmente o agressor. Além disso, os métodos americanos estavam evoluindo rapidamente. Em vez de se lançarem em ataques suicidas, os soldados aproveitavam seu poder de fogo superior, apoio aéreo e vantagens logísticas para desgastar as forças japonesas com perdas mínimas. A guerra era conduzida de forma industrial, uma operação de produção contínua, transformando cada batalha em um problema de eficiência e recursos, onde a superioridade americana tornava quase impossível que o Japão acompanhasse o ritmo. Em agosto, o foco mudou para Guadalcanal, onde os americanos haviam desembarcado e estabelecido uma base estratégica. Os japoneses lutavam desesperadamente para retomar o terreno, mas rapidamente perceberam que os americanos não estavam agindo de forma impulsiva. Cada conquista americana era seguida pela construção de aeródromos, consolidando posições avançadas e preparando o próximo avanço. Era basicamente um método paciente e incremental, uma guerra de conquista em etapas, enquanto o Japão continuava tentando reagir de forma dispersa e improvisada. A logística japonesa não conseguia acompanhar o ritmo. As indústrias não produziam aviões, navios e suprimentos em quantidade suficiente para sustentar reforços consistentes. Em um último exame, os almirantes analisaram uma projeção econômica do Ministério das Finanças, detalhando a capacidade do Japão até 1945 em diferentes cenários. Mesmo nas estimativas mais otimistas, a economia nacional entraria em colapso antes do final de 44. O esforço de guerra simplesmente não poderia ser sustentado por mais de 3 anos, e o país já se encontrava há 8 meses imerso em combate. Entre as discussões, uma constatação amarga se tornou evidente. Pearl Harbor havia proporcionado uma vitória tática, mas seu efeito estratégico havia sido devastador. O almirante Yamaguchi sugeriu ao alto comando considerar negociações imediatas antes que a situação piorasse ainda mais. A ideia foi descartada, não porque houvesse discordância sobre a análise, mas porque qualquer proposta de recuo ou compromisso seria interpretada como derrota ou traição. O governo militar não aceitava a realidade. Seu compromisso era lutar até que não restasse mais nada. A reunião terminou sem resoluções, sem planos práticos, deixando apenas a consciência compartilhada de uma realidade sombria. Enquanto os almirantes deixavam a sala, retornando às suas funções diárias, continuavam a traçar operações e estratégias, mesmo sabendo que estavam presos a uma guerra que não poderiam vencer, lidando com recursos escassos, um inimigo resiliente e uma situação logística cada vez mais desesperadora. A tensão em Guadalcanal não era apenas física, mas estrutural. Cada desembarque americano exigia cálculo preciso de perdas, suprimentos e tempo de reforço. As forças japonesas, que haviam conquistado vastos territórios no Pacífico, agora estavam espalhadas em guarnições isoladas e vulneráveis. Nenhum reforço chegaria a tempo, nenhuma linha de suprimento era confiável. O Japão lutava contra o próprio mapa que criara. Enquanto isso, os Estados Unidos se moviam como uma máquina coordenada. Bases avançadas eram ocupadas, aeródromos rapidamente construídos e integrados a uma rede ofensiva contínua. Cada vitória tática ampliava o alcance estratégico, permitindo bombardeios mais profundos, patrulhamento constante e ataques navais coordenados. Guadalcanal se tornou o primeiro exemplo claro de um método. A guerra dependia tanto da logística quanto da força bruta. Os relatórios da marinha japonesa sobre perda de suprimentos eram alarmantes. Cada comboio afundado,
representava não apenas comida, munição e combustível, mas também semanas de planejamento desperdiçadas. O Japão podia conquistar ilhas, mas ele não podia sustentar elas. Cada deslocamento de tropas para pontos estratégicos era arriscado, com chances crescentes de fracasso. O Pacífico deixou de ser um oceano livre para se tornar uma rede mortal de vulnerabilidades. A superioridade industrial americana ampliava ainda mais as dificuldades japonesas. Cada porta-aviões de classe Essex lançado representava uma nova promessa de resposta rápida. Cada bombardeio produzido aumentava a sombra sobre a frota japonesa. Enquanto o Japão contava com veteranos escassos e poucos pilotos novos, os Estados Unidos produziam números suficientes para repor perdas rapidamente. A escala tornava qualquer guerra prolongada insustentável para o Japão. Derrotas menores se acumulavam sem chances de reposição proporcional. O planejamento japonês desde Pearl Harbor se baseava na crença de que vitórias rápidas criariam espaço temporal para consolidar conquistas antes que os Estados Unidos pudessem reagir, mas cada derrota parcial corroía esse tempo estratégico. O relatório sobre a produção de pilotos confirmava a gravidade da situação. Fuchida, presente na reunião de agosto de 42, apresentou números detalhados. Se o ritmo de perdas continuasse, até meados de 1943 não haveria pilotos experientes suficientes para operar os porta-aviões restantes. Os novatos, com apenas algumas centenas de horas de voo, não substituíam veteranos treinados por ano. Os submarinos japoneses, apesar de avançados em design, obtiveram sucesso mínimo na interrupção do comércio americano, pois eles eram usados principalmente para apoio à frota. Por outro lado, submarinos americanos começaram a estrangular o transporte marítimo japonês. Petróleo, borracha, arroz e minério, que eram essenciais para a guerra, dependiam de comboios vulneráveis. A cada mês, o Japão perdia mais transporte do que ele podia substituir, agravando em muito a crise logística. Guadalcanal não era apenas um ponto estratégico, mas uma evidência de que o Japão não podia sustentar operações prolongadas. Cada mês adicional treinava recursos críticos: petróleo, transporte, pilotos e suprimentos. E o alto comando sabia muito bem disso. Um ataque mais completo a Pearl Harbor poderia ter atrasado a resposta americana, mas não mudaria a capacidade industrial crescente dos Estados Unidos. O problema não era tático, mas sim estratégico. O colapso japonês se manifestava em cada decisão operacional. Ordens chegavam atrasadas, tropas se deslocavam sem reforço, aviões decolavam sem cobertura e comboios seguiam sem escolta. Cada ação parecia manter a ilusão de controle, enquanto a realidade se deteriorava. Terreno difícil, resistência americana, falhas logísticas e superioridade industrial inimiga tornavam qualquer operação japonesa uma luta de desgaste. Cada incursão apenas reforçava a percepção de que a estratégia original não era sustentável. Mesmo oficiais experientes que haviam planejado Pearl Harbor sentiam a pressão crescente. As reuniões de inteligência detalhavam as perdas mensais: mercantes afundados, pilotos mortos, navios danificados e suprimentos retidos. Não havia espaço para otimismo. A guerra já estava perdida em termos práticos, e cada decisão posterior parecia prolongar o inevitável. Enquanto Guadalcanal se transformava em um campo de batalha desgastante, a pressão se espalhava para o coração do comando japonês. As bases avançadas em Truk, Rabaul e também outras ilhas recebiam ordens e relatórios de perdas, mas reforços efetivos eram impossíveis. O impacto psicológico dessa incapacidade do Japão era devastador. Oficiais de alto escalão acostumados a comandar com confiança começaram a sentir o peso da impotência. As reuniões que antes planejavam operações, agora se concentravam na análise de perdas e no que ainda poderia ser sustentado. Pequenos conflitos internos surgiam frequentemente, especialmente entre o exército e a marinha tradicionalmente em desacordo. Decisões sobre realocação de recursos geravam ressentimento e tensões crescentes dentro da liderança. A escassez de petróleo era uma ameaça constante. Mesmo após a captura dos campos das Índias Orientais holandesas, os navios petroleiros enfrentavam a ameaça constante dos submarinos americanos, como vimos. Cada comboio perdido não significava apenas combustível, mas sim semanas de planejamento desperdiçadas e operações futuras comprometidas. Em janeiro de 42, foi registrado 400.000 toneladas importadas. Em agosto, apenas 250.000 toneladas chegaram, e a tendência indicava que 1943 traria a escassez crítica, tornando impossível manter ofensivas significativas.
Agora, 3 anos depois, os planejadores da rendição japonesa em 2 de setembro de 45 na Baía de Tóquio tiveram tempo para preparar uma cerimônia carregada cheia de simbolismo. A escolha do local, por exemplo, não foi aleatória. Em 8 de julho de 1853, o comodoro americano Matthew Perry havia entrado na Baía de Tóquio com 4 navios, obrigando o Japão a abrir os seus portos ao mundo, e especialmente aos Estados Unidos. A bandeira que Perry havia hasteado durante essa primeira expedição, que era um símbolo da diplomacia americana e da abertura forçada do Japão, foi exibida de forma proeminente durante a cerimônia da rendição em 1945, lembrando a história e reforçando a mensagem de que o Japão agora se reconectaria com a comunidade internacional. A frota que entrou na Baía de Tóquio em setembro de 45 era imensa, mais de 300 navios de diferentes tipos e nacionalidades, cuidadosamente documentados pela Marinha Americana para a posteridade. O USS Missouri, navio onde ocorreria a assinatura da rendição, havia sido comissionado em 44 e participado de importantes batalhas como Iwo Jima e Okinawa. Nomeado em homenagem ao estado naval do presidente Harry Truman e batizado pela sua filha Margaret, o encoraçado simbolizava a potência industrial e militar dos Estados Unidos e a sua capacidade de projetar força em escala global. A escolha do general Douglas MacArthur para supervisionar a cerimônia não foi isenta de controvérsias. O almirante Chester Nimitz, que acreditava que a Marinha e o Corpo de Fuzileiros haviam tido papel mais decisivo na vitória, sentiu que a presença prominente de MacArthur diminuía sua contribuição. No entanto, Truman já havia designado MacArthur para liderar a ocupação do Japão, tornando a sua presença natural. Ao lado de MacArthur, em uma referência consciente à cerimônia de Yorktown, estavam os generais que haviam presenciado as rendições de Singapura e das Filipinas em 42. Os 11 delegados japoneses chegaram pontualmente às 8h56, liderados pelo ministro das Relações Exteriores Mamoru Shigemitsu. Ao redor deles estavam milhares de marinheiros americanos, delegações de todas as nações aliadas e também dezenas de jornalistas, garantindo que a cerimônia seria testemunhada pelo mundo inteiro. O diplomata japonês Toshikaku Kase descreveu a tensão da seguinte forma: 1 milhão de olhos parecia bater sobre nós com milhões de flechas flamejantes, como meninos penitentes aguardando o mestre temido. MacArthur recebeu a delegação japonesa atrás de uma mesa com os documentos de rendição. Após uma oração e a execução do Star Spangled Banner, MacArthur preferiu um discurso curto, mas muito memorável. Ele diz o seguinte: "É minha sincera esperança, e de fato é a esperança de toda a humanidade, que dessa solenidade surja um mundo melhor, fora do sangue e da carnificina do passado, um mundo fundado na fé e compreensão, dedicado à dignidade do homem e à realização do seu desejo mais precioso por liberdade, tolerância e justiça." Após o discurso, os japoneses assinaram os documentos da rendição, utilizando 5 canetas. MacArthur então se sentou para colocar a sua assinatura. A assinatura foi seguida pelos representantes da União Soviética, China, Grã-Bretanha, França, Austrália e também outras nações aliadas. Em apenas 23 minutos, a cerimônia estava concluída e uma formação de B-29 Superfortress, que haviam trazido destruição ao Japão, sobrevoou a Baía junto com aviões de porta-aviões, encerrando simbolicamente o ciclo de guerra. Mais tarde, MacArthur transmitiu as suas observações finais sobre o evento. Hoje as armas estão silenciosas. Uma grande tragédia terminou. Uma grande vitória foi conquistada. Os céus não mais chovem morte, os mares apenas transportam comércio, homens por toda parte caminham eretos à luz do sol. O mundo inteiro repousa em paz. A missão sagrada foi cumprida. Tivemos nossa última chance. Se não elaborarmos um sistema maior e mais equitativo, o Armagedon estará à nossa porta. Sua fala refletia tanto a esperança quanto o temor do futuro, lembrando que a paz, embora conquistada, exigiria vigilância e esforço contínuo. A rendição japonesa não apenas foi o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também o fechamento de um ciclo de 15 anos de expansão militar japonesa e também a demonstração da capacidade americana de projetar poder e também organizar rituais de rendição carregados de significado. O USS Missouri, a presença de MacArthur e a participação das nações aliadas transformaram um ato administrativo em um momento histórico, carregado de símbolos que reforçaram a autoridade americana e a mensagem de que o mundo pós-guerra seria, ao menos em teoria, reconstruído sobre princípios de justiça e ordem internacional. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Caso você tenha gostado bastante desse vídeo, considere nos apoiar com apenas R$10. Isso vai nos ajudar muito a manter o projeto sempre ativo aqui no YouTube.
Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a todos vocês e até breve.